Criado em 1995 e integrado por servidores do Tribunal de Contas, o projeto Momento Cultural, em seus 19 anos de atividades, formou o coral do TCE e tornou o auditório da Corte de Contas em um espaço cultural no centro do Rio, aberto ao público. No TCE Notícia de hoje, vamos conversar com Mônica Chateaubriand, curadora do Momento Cultural. Mônica, prazer ter você mais uma vez aqui no TCE Notícia. Como é que surgiu a ideia de criar o Momento Cultural, já que já tem quase 20 anos de existência? Foi uma ideia pioneira. E eu acho que essa ideia veio da utilização de espaços internos da instituição, como o auditório. O TCE tinha, na época, um auditório muito bom, e é um auditório utilizado para os eventos internos somente. E havia momentos em que o auditório ficava fechado, não era utilizado. Então, pensou-se naquela época, era o Sérgio Quintela, que era presidente do tribunal, em utilizar esses espaços que, quando eles estivessem fechados, abrir ao público, ao cidadão carioca, promovendo a arte e cultura. E foi uma ideia bastante pioneira. O tribunal, acho que foi dos primeiros órgãos a promoverem arte e cultura internamente. Demorou muito para que os outros tribunais também tivessem essa ideia de promover cultura dentro do espaço do Tribunal de Contas? Eu acho que sim, porque as pessoas, inclusive, estranhavam na época quando nós começamos a fazer esse tipo de atividade dentro do tribunal. Quer dizer, ela começou assim de uma maneira muito artesanal. Nós, lá do Momento Cultural, eu era curadora na época já, quer dizer, começamos a implementar esse projeto. E a Coordenadoria de Comunicação também sempre trabalhando com a gente na parte de divulgação, na parte de imagem, que é um trabalho muito ligado a gente, realmente, né? E fomos indo. Eu me lembro que nós saímos, a princípio, para comprar cartazes na rua e fazermos as nossas divulgações. Comprávamos cartazes de cartolina. E a coisa foi crescendo, aquela coisa artesanal inicial, ela foi aumentando, foi crescendo. E o boca a boca também, né? As pessoas, a divulgação, os eventos que nós levávamos, sempre procurando mesclar o tipo de atividade, promovendo artistas novos. Claro que sempre com critério, né, de quem você vai levar, quanto você vai pagar, enfim, porque a gente sempre trabalhou de uma maneira restrita. Não podia ser, porque não era a atividade fim do tribunal, não é arte e cultura, né? Uma corte de contas. Então, quando começou, a ideia era atender uma demanda dos servidores, né? Mas hoje em dia esse espaço é aberto a todo o público, né? Esse espaço é aberto a todo o público. Eu acho que desde o início, eu não sei se só os servidores, eu acho que sempre houve essa intenção de oferecer um espaço, como eu falei anteriormente, um espaço nos momentos em que eles não estivessem sendo utilizados pela instituição, oferecer ao cidadão carioca. Eu acho que foi isso que aconteceu, aos poucos foi isso que aconteceu. O tribunal, o Espaço Cultural do TCE foi se tornando conhecido pelas atividades que ele desenvolve, né? Todos, a seguir, né? Todos continuaram abraçando essa ideia e a desenvolver essa ideia, que foi muito bem aceita pelo público externo e pelo público interno também, pelos próprios funcionários da instituição. Sempre apoiaram bastante essa ideia. Quais foram as primeiras atividades desenvolvidas há quase 20 anos atrás, até chegar nesses shows de artistas mais reconhecidos, mais renomados pelo público? Nós começamos com shows, realmente. Começamos com shows e pessoas menos conhecidas, né, promovendo artistas pouco conhecidos, e foi crescendo, exposições também. E o coral do TCE? Fala um pouco como é que o coral do TCE se formou, quem teve a ideia de formar esse coral do TCE e quanto tempo levou para criar o coral? O coral do TCE, ele se formou, quer dizer, essa não é a primeira formação do coral, ele já existia uma formação anterior. E esse coral, ele é formado se não me engano, acho que há 13, 14 anos, talvez, essa segunda formação. Sempre houve atividade de canto coral no Tribunal de Contas e essa formação já vem de 14 anos para cá. Foi, então, uma das primeiras atividades do Momento Cultural, né? No mesmo setor, na Secretaria da Presidência. Eles eram... acabou que, pela natureza dos dois, se juntaram, mas o coral veio um pouquinho depois,
dentro desse órgão que se chama Secretaria da Presidência, que é ligado diretamente à presidência. O coral começou ali. O TCA Notícia vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.